Hoje nós vamos meditar um pouco do que é estar na presença de Deus. Do que realmente Deus quer de nós, para que o Senhor esteja manifesto em nossa vida. Porque a manifestação de Deus na nossa vida é muito importante. A manifestação do Espírito Santo na nossa vida é de muito valor. Eu posso dizer que... vamos ler a palavra de Deus. Depois, senão eu já começo a pregar antes mesmo de ler a palavra de Deus. Amém? Quantos acharam? Amém? 1 Samuel, capítulo 4, versos do 1 em diante. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, Israel voltando ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habitava entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta, no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus. Como eles serviram a vós, sede pois homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel, 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando eles, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Então, entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: que sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto,
E ouvindo estas notícias que a arca de Deus era tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória elevada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Para quantos conhecem esta história, sabem que Deus, assim, começando de que Deus, Ele está em todo lugar. Ele está no céu, Ele está aqui agora, Ele está no seu lar, Ele está em todo lugar. O próprio salmista, lá no Salmo 139, no capítulo 139, em Salmo 139, no versículo 7 e 8, falou, né? Onde me esconderei de ti? Se subir aos altos céus, lá tu estás. Se eu descer às profundezas do abismo, traduzindo, se eu descer ao inferno, lá tu estás. De onde me esconderei de ti? De onde podemos se esconder de Deus? Da presença de Deus, de onde Deus está. Mas bem sabemos que não é só a presença de Deus, não é só Deus estando em todo lugar, que Deus propriamente se manifesta em um ambiente, em uma pessoa. Porque há 3 tipos de presença de Deus. Primeiro, Deus está em todo lugar. O universo está em Deus. Outra, Deus vem sobre nós e Deus está dentro de nós. E ali estava o povo de Israel. Israel, na antiguidade, quando Deus assim se manifestou no Monte Horebe, enquanto o povo de Israel estava no deserto, Deus mandou que fizesse uma arca, feita de acácia, uma caixa quadrada, revestida de ouro por dentro e por fora, que havia uma tampa, e sobre essa tampa havia 2 querubins. E no meio desses 2 querubins havia um fogo azulado. E desse fogo azulado, Deus falava com o povo. Porém, essa arca que representava a glória de Deus, esse fogo azulado que ficava entre os querubins, que simbolizava a glória de Deus, não poderia ficar exposto no meio do povo. Ele ficava dentro do templo, que era dividido em 3 partes, entre o átrio, onde o povo ficava, o santo, onde os sacerdotes sacrificavam, e o santo dos santos, ou o santíssimo, onde a arca de Deus ficava. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Então, para Israel, a arca de Deus era muito importante. A arca de Deus estando ali, a presença de Deus estava ali. No coração de Israel, o coração de Israel estava guardado, porque a presença de Deus estava no meio deles. Assim os seus corações ficavam alegres, porque sabiam que a presença de Deus estava no meio do povo. Porém, a presença de Deus, ela é manifesta de uma forma especial. A presença de Deus, ela não se apresenta de qualquer forma. A presença de Deus, quando ela se manifesta em uma pessoa, em um ambiente, que é chamada de Shekinah, se apresenta de uma forma diferente. Não como ali no tabernáculo, quando Deus falava com o povo, quando Deus falava com o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santíssimo. Não daquela forma. Mas Deus, quando se manifesta da vida da pessoa, algo acontece, algo é manifesto, algo é visível. Quantos aqui já presenciaram Deus se manifestando na vida do seu povo, na vida do homem, na vida da igreja? Uns riem, outros choram, outros pulam, outros saltam, porque a presença de Deus, quando é manifesta, o homem não aguenta. A alma se manifesta de uma certa forma, se expressa de uma certa forma, que os que estão vendo, que os que estão presenciando não entendem.
Porque a alma se expressa daquela forma, a alegria que tem de estar diante da presença de Deus manifesta. Porque Deus manifesta no meio do seu povo de uma forma diferente. Não é porque Deus está aqui que em todo o tempo Ele se manifesta. Deus se manifesta nos corações em que se abrem para a sua presença, em que buscam a sua presença. Mas muitas das vezes Deus também não se manifesta porque colocamos obstáculos, porque colocamos em nossa vida prioridades em que Deus assim não se manifesta na vida do homem. E podemos ver aqui nessa leitura que quando Israel foi para a batalha, enfrentou os filisteus e tiveram a primeira batalha, caíram 4.000 homens. Naquele momento eles tiveram conselhos. E qual foi o conselho que eles tiveram? Vamos e trazemos a arca de Deus, que para eles simbolizava a presença de Deus, que realmente era a presença de Deus manifesta naquela época. Trazemos no meio do arraial, porque aqui venceremos a guerra. Onde Deus está, a guerra é vencida. Realmente, onde Deus está, realmente a vitória. Porque Deus já tem a vitória de todas as coisas. Porém, Israel esqueceu-se de uma coisa. Israel esqueceu-se de que a presença de Deus teria que estar manifesta no meio do povo, não com a intenção de vitória. Porque naquele momento, Israel usou a Deus para que pudesse ter vitória. Quis usar a Deus para que pudesse ter vitória. Trouxe Deus, a presença de Deus no meio do arraial para que eles pudessem ter vitórias. Caiu 4.000 homens. Não queriam que caísse mais homens. Não queriam que a batalha fosse perdida. Então trouxeram a presença de Deus naquele momento. E hoje não é diferente. Na nossa vida. Obstáculos nós colocamos na nossa vida diante de Deus. Muitas das vezes Deus não se manifesta na nossa vida porque priorizamos mais as nossas coisas, aquilo que nos pertence, os nossos filhos. Às vezes priorizamos mais a cura, às vezes priorizamos mais um poder aquisitivo, um bom salário. Às vezes priorizamos mais a saúde de um ente querido. Às vezes priorizamos mais um acontecimento na nossa vida do que a própria presença de Deus. Que possamos meditar nesta noite de que primeiro precisamos da presença de Deus na nossa vida para que as restantes coisas possam ser acrescentadas. Porque a palavra nos diz isso. Buscai o reino dos céus, né, que as restantes coisas serão acrescentadas. Buscai o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro, amai a Deus sobre tudo. Buscai a presença de Deus com o amor do teu coração. Que a presença de Deus vai ser manifestada na sua vida. Nós esquecemos de que devemos priorizar a Deus, amando a Deus sobre tudo e sobre todos, para aí sim a presença de Deus ser manifesta na nossa vida. Amém? Coisas acontecem, o ambiente muda, uns choram, outros se alegram diante da presença de Deus, quando Deus resolve se manifestar. Deus se manifesta nos louvores, Deus se manifesta no coração aberto, Deus se manifesta naquele que vem com a intenção de buscar a sua presença e não buscar uma bênção por causa de Deus. Deus, Ele quer prioridade. Deus busca prioridade nas nossas vidas. Deus, o Espírito Santo, posso dizer que o Espírito Santo é ciumento. Ele não divide a sua presença com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Quantos entenderam isso? Que Deus não divide, né? Deus não quer ser o meio para que recebamos. Deus quer ser a primeira coisa em que nós possamos desejar. Amém? Lá em 2 Crônicas, olha como o manifestar de Deus é glorioso. E quando Deus se manifesta, o homem não aguenta na sua presença. O poder se manifesta de uma forma que o homem manifesta alegria dentro dele, a ponto de ele quase explodir na presença de Deus. Vamos ler lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 5.
Segunda Crônicas, no capítulo 5. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios e bois. Enfim, naquela história nos fala que a glória de Deus encheu o templo de uma forma que eles não podiam ficar em pé. E quando Deus enche a nossa vida, né, o nosso orgulho se vai, a nossa vergonha se vai, e Deus se manifesta, e nós também se manifestamos diante de Deus com alegria, pulando e saltando diante de Deus, porque a glória de Deus se manifesta. Que os nossos cultos aqui sejam de manifestação de Deus na nossa vida. Porque no momento em que nós abrimos o coração e viemos com o intuito de buscar a sua presença, com certeza Deus se manifesta. Deus se manifesta nos louvores, Deus se manifesta no coração aberto, Deus se manifesta na nossa vida, no momento em que Ele vê um coração sincero. Amém? Mas podemos perder nós podemos perder esta glória, esta manifestação. Por quê? O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele não sai mais dentro de nós. Ou seja, a presença de Deus está dentro de nós. Mas a chama do Espírito deve permanecer acesa. E como ela vai permanecer acesa? Nós colocamos Deus em primeiro lugar. Nós colocando a obra do Senhor em primeiro lugar. Nós colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Nos esquecemos de que Deus é o que deve ser amado sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Até mesmo sobre a nossa família e até mesmo sobre os nossos afazeres. Deus está em todo lugar, porém Ele se manifesta no momento em que nós damos prioridade a Ele. Ali, os filisteus, eles simbolizavam o diabo. E a arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Não deixe que o diabo roube a presença de Deus da nossa vida. 30.000 homens caíram de pé naquele dia. 30.000 homens caíram, morreram, devido a colocar Deus como meio de vencer a batalha. Porque não souberam discernir entre servir a Deus e entre usar a Deus para que pudesse conquistar alguma coisa. Saiba que o diabo tenta colocar em nossa vida, tá, esta prioridade. E muitas das vezes nós indagamos o porquê que algo de Deus não acontece na nossa vida. O porquê Deus não nos abençoa. O porquê que nós clamamos tanto. Pedimos em oração, pedimos em clamor e Deus não nos responde. Porque priorizamos muitas das vezes mais as coisas do que a Deus. Buscamos a Deus quando vimos que a dificuldade nos alcança, quando vimos que o problema nos alcança e que não há meios de ganhar aquela batalha sem que Deus interfira. Mas mesmo assim ainda buscamos a Deus como meio de interferir, não como a nossa prioridade, não como presença na nossa vida, não com grande amor, não com grande afinco, com grande dedicação. Deus deve ser a nossa prioridade na nossa vida. Deus deve ser aquele na qual nós podemos confiar, porque podemos confiar nele, mas não de uma forma em usarmos em segundo plano, em segunda ordem,
colocarmos Deus em segundo lugar. Deus é a nossa prioridade. Esta é a primeira coisa em que podemos perder a presença de Deus manifesta. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 27. Segundo motivo que nós podemos perder a presença de Deus. E veio um homem de Deus, olhem, percebam bem, analise. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai? Aqui o Senhor estava falando com Eli, tá? Pai de Ofni e Finéias, aqueles que morreram na batalha. E também a Eli, aquele que quebrou o pescoço. Ele disse, assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas do filho de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. E a Bíblia diz que o Senhor Deus não muda. Continuamos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa, e verás um inimigo na morada. E em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha só, ao invés de Eli, o sacerdote, honrar mais a Deus, ele honrava mais os filhos. Ofni e Finéias desonravam a Deus, fazendo barbaridades dentro da casa do Senhor. Entravam com mulheres dentro da casa do Senhor. E pegavam um garfo e pegavam do sacrifício, da gordura dos sacrifícios, o melhor para eles. Assim desprezando as ofertas do Senhor. E Deus assim avisou a Eli, o sacerdote, os pais de Ofni e Finéias. Porém, ele honrou mais os filhos do que a Deus. Sabe que Eli deveria exortar os seus filhos, repreender os seus filhos. Porém, o que ele fez? Nada. E o que aconteceu? Os dias de Eli e seus filhos foram contados. E assim é em nossos dias de hoje. Se nós honrarmos mais ao homem do que a Deus, se honrarmos mais os nossos filhos, as nossas casas, os nossos filhos, do que a Deus, com certeza Deus nos desprezará. Deus deixará de ter honra em nossa vida. Por quê? Porque Deus honra aqueles que honram a Deus. Eli deixou de ter prioridade nas coisas de Deus e deixou com que seus filhos fizessem o que quisessem. E assim Deus foi lá e num dia só matou 30.000 homens, assim Ofni e Finéias, o seu filho, e permitiu que ele morresse e tirou do meio do povo de Deus a sua presença através da arca. E diz que a arca foi roubada do meio do povo de Deus. Que possamos cuidar nesta noite de o diabo não nos roubar a presença de Deus de nós. De nós não darmos prioridade para, muitas das vezes, para o filho. Devemos amar a nossa família? Devemos amar a nossa família. Devemos amar o nosso próximo? Devemos amar o nosso próximo. Mas devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Essa é a exigência de que Deus faz as nossas vidas. Que possamos ter
no caso em nós, o amor a Deus. E naquele momento em que a glória de Deus se foi, e que a notícia chegou, e que Eli morreu, ao ouvir a notícia de que a presença de Deus tinha sido tirada do meio do povo de Israel, se vocês perceberem bem a leitura, enquanto Eli soube que seus filhos morreram, não aconteceu nada. Mas no momento que ele soube que a presença de Deus foi tirada do povo de Israel, diz que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. O susto, o impacto foi tão grande, quando ele conseguiu descrever o prejuízo que havia sido feito, que a glória do Senhor tinha saído do meio do povo. Aqui, quantos sabem de que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus uma vez por ano, no Santíssimo, no Santo dos Santos. E conforme o sacerdote saía, se vivo o povo se alegrava, e se morto o povo se entristecia, porque se morto, sabia que aquele ano ia ser um ano reprovável pelo Senhor. Mas se o sacerdote saísse vivo de dentro do Santíssimo, sabia que naquele ano Israel iria prosperar. Quanto mais a presença de Deus, não havendo mais no povo de Israel. E se notarmos a palavra de Deus, aqui vemos que mesmo a presença de Deus, tendo sido tirado do povo de Israel, porque ficou com os filisteus mais de 100 anos, segundo a história, mais de 100 anos ficou ali, na Filístia. Roubaram, os filisteus roubaram. Mas mesmo assim ainda continuou os rituais no povo de Israel. Eles ainda continuaram os sacrifícios, eles ainda continuaram os rituais. Que nós hoje possamos vir ao culto, não como um mero ritual, não como uma mera presença. Que possamos ter vindo ao culto, que nós possamos vir ao culto, pensando assim, eu vou lá buscar a presença de Deus. Eu quero cultuar a Deus para que a presença de Deus seja manifesta na minha vida. Para que a presença de Deus seja claro na minha vida. Para que eu possa sentir a presença de Deus. Quando a presença de Deus desceu sobre o templo, quando foi inaugurado, os sacerdotes não conseguiram ficar em pé. Diz a palavra que eles se rastejavam, não conseguiram nem sacrificar naquele momento. Salomão, ele fez todo um cronograma. Primeiro serão os louvores, em segundo serão as pregações, em terceiro serão os sacrifícios, todo um cronograma. Diz que Deus abençoou tanto Salomão, que era perceptível a organização que ele tinha entre os seus empregados. Vocês agora imaginam o que Salomão não fez no dia da inauguração do templo. Todo um cronograma. Mas quando a glória de Deus desceu naquele lugar, não houve cronograma, não houve cantores, não houve sacerdote que ficasse de pé. Porque quando Deus se manifesta, a glória de Deus, ela revira todo mundo. A vergonha se vai. E começamos a rir diante de Deus, começamos a chorar diante de Deus, começamos a pular diante de Deus, a rolar no chão diante de Deus, porque ali a glória de Deus se manifesta. Onde Deus está, há barulho. Onde Deus está, a manifestação de Deus está, há festa. Porque nos céus há movimento dia e noite. Por que sabemos disso? Porque quando lemos lá em Apocalipse, quando João fala que houve silêncio no céu, se naquele momento houve silêncio no céu, é porque o céu não estava em silêncio até aquele momento. Isso significa que no céu há um mover de Deus. Deus se agrada dos louvores, Deus se agrada da sua manifestação, Deus se agrada de estarmos dispostos a manifestação de Deus na nossa vida, em nos preocuparmos na manifestação de Deus na nossa vida. Porque quando Deus se manifesta, ninguém fica quieto. Quando o Espírito de Deus desceu, no dia de Pentecostes, desceu sobre os discípulos, o que diz a palavra? Que todos falavam em línguas diferentes, em línguas repartidas, como de fogo.
Naquele momento não houve silêncio. Por que não houve silêncio? Porque dizia que o povo que passava ouvia o que os discípulos diziam conforme a língua deles. Vocês estão entendendo que onde Deus se manifesta, não há silêncio. Mas a palavra também diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Porque não extingais não extingais o Espírito de Deus. Não apagamos a chama do Espírito de Deus em nós. Mas que possamos estar firmes, com a chama do Espírito Santo acesa. Como? Colocando Deus em primeiro lugar. Colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Fazendo as coisas com amor. Por quê? Porque amamos a Deus. Que eu sempre admirei na Bíblia foi Davi. Porque em tudo que ele fazia em nome de Deus. Tudo que ele fazia o melhor para Deus. E uma das histórias que ele teve, que mais me chama a atenção, é quando ele cita no meio dos homens que estavam com ele, porque o seu sogro Saul o perseguia, o rei o perseguia, Davi não era rei ainda. E naquele momento ele, se eu pudesse tomar água do poço. E ele citou o nome, eu não me lembro o nome do poço. Mas, se eu pudesse tomar... E o poço se situava bem no meio do arraial de Israel. Porque estava formado ali, estava o rei e o seu exército. Ele teria que passar no meio do exército de Saul para tomar da água daquele poço. Mas o que aconteceu? Dois dos servos de Davi ouviram aquilo de que Davi estava com vontade de tomar da água daquele poço. Eles saíram de noite, escondidos, e passaram no meio do exército de Saul escondidos, e colheram a água, e apanharam a água do poço e trouxeram a Davi. Naquele momento, Davi olhou para a água e disse assim: quem sou eu para tomar dessa água? Porque esta água me custou sangue, esta água me custou 2 vidas. Ele aspergiu como libação diante do Senhor aquela água. Ele priorizou-a, dizendo assim: eu não sou digno. Davi amava a Deus sobre tudo. Naquele momento, Davi não pensou nele. Davi não pensou no seu prazer de tomar a água. Mas o que ele pensou naquele momento? Em demonstrar que o melhor é para o Senhor. Em demonstrar que o seu amor seria demonstrado através daquela libação, das 2 vidas que foram lá e se submeteram a ser mortos, e que trouxeram a água até ele, e que Deus merecia o melhor. Muitas das vezes nós perguntamos o porquê se fala tanto em dízimo, em oferta, mas saiba que o nosso melhor, que aquilo que temos, em que somos apegados, aquilo que temos, em que nós mais amamos e que nós mais gostamos, seja ele no tempo, em ver um programa de televisão, ou seja nas finanças, ou seja um filho, ou seja algo que mais gostamos. Se nós sacrificarmos o tempo, ou nós sacrificarmos o que poderíamos fazer do que mais gostamos ao Senhor, estaremos demonstrando ao Senhor que nós o amamos. Por isso estamos aqui. Porque muitos aqui poderiam estar fazendo em casa algo que o seu coração tanto almejasse. Poderia estar assistindo um programa de TV que tanto gosta. Poderia estar na casa de um ente querido que tanto ama. Mas deixou de estar na casa desse ente querido que tanto ama, de assistir este programa que tanto gosta, para estar aqui cultuando ao Senhor. Que o nosso sentimento, que a nossa alma, o sentimento da nossa alma possa ser legítimo. Possa ser legítimo em amar a Deus, em vir à casa do Senhor cultuar a Deus, pensando: eu vou à casa de Deus, porque eu amo a Deus. Eu vou à casa de Deus demonstrar a minha vida, estar diante de Deus para demonstrar a Ele que eu o amo. Nós estamos aqui
demonstrando a Deus que o ama, que nós o amamos. Amém? Eu sei que há alguns aqui que vieram aqui porque, simplesmente eu não tenho nada o que fazer, eu vou lá. Simplesmente eu vou lá porque tem alguns que eu gosto de conversar e no final do culto eu vou estar conversando com eles. Mas saiba, isso não é mal e isso não é pecado. Mas a ordem das coisas é que muda. Se você vier por causa das pessoas que você quer conversar, você está colocando as pessoas em primeiro lugar. Mas se você vier à casa do Senhor, demonstrar que você o ama, sacrificando o seu tempo, para estar aqui, cultuando ao Senhor, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, demonstrando o seu coração ao Senhor, com certeza, a presença de Deus se manifestará na sua vida. Amém? Que os nossos cultos possam cada vez ser mais visíveis à manifestação do Senhor. Que Deus possa cada vez mais manifestar a sua presença em nossos cultos. Não que Deus não esteja aqui. Não que Deus não tenha se manifestado na vida de alguns. Mas que em todos possamos saber em colocar a Deus sobre tudo e sobre todos. Amém?